Irmãos, vamos, em nome do Senhor Jesus, abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler do 2 até o 4. Vamos hoje analisar um pouquinho o tema Deixando o Primeiro Amor, algo que de fato ocorreu na igreja em Éfeso. Uma igreja, como as 7 igrejas aqui, se você ler cada uma delas, você vai descobrir que em cada uma delas havia uma necessidade. E Éfeso é aqui uma igreja que estava avançando, crescendo no Senhor, a maturidade espiritual. Cristo estava sendo formado na vida desses irmãos e eles começaram a ser muito ativistas. Porém, existia uma coisa aqui que a gente vai ler e vamos meditar um pouquinho, que eles abandonaram ou deixaram o primeiro amor. O verso 2 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Pai, pelo Teu Espírito, mais uma vez nós buscamos o socorro do Teu Espírito, para que Ele traga direção nessa reflexão, que tenhamos, ó Pai, a Tua unção e a manifestação da Tua presença. Pai, sem Teu bendito Espírito, que é o único interpretador de Cristo, nós não vamos alcançar absolutamente nada. Mas o nosso desejo, Pai, é que Tu abras os nossos olhos, os olhos do coração, para contemplarmos o Senhor, contemplarmos a Tua face, vermos além da mera letra Ti, Senhor. Queremos tocar a Tua realidade, que o Senhor venha nos tocar nessa noite, ministrar aos corações, edificando-nos, avivando-nos, despertando-nos e cativando cada vez mais o nosso coração para Ti mesmo. Conquiste-nos, ó Pai. Nós precisamos ser conquistados a cada dia. Por isso nós nos entregamos esse tempo e as nossas vidas em Tuas mãos. Fala, porque nós, os Teus filhos, ouve. E é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, vocês perceberam aqui que essa igreja era uma igreja maravilhosa. Era uma igreja que verdadeiramente eles tinham a perseverança e o Senhor conhecia o labor desta igreja, o trabalho desta igreja. Era um trabalho bastante árduo, talvez na evangelização, talvez obedecendo os mandamentos do Senhor. Irmãos, o grande perigo que eles estavam vivenciando aqui em realidade espiritual era que eles faziam tantos trabalhos, mas se envolveram com tantos trabalhos. Porém, uma das coisas que eles estavam deixando, e de fato aconteceu, é que eles abandonaram, que eles deixaram o seu primeiro amor, que nós vamos considerar hoje aqui aos pés do Senhor. Nós vimos também, lendo aqui o texto, que no verso 3, que eles tinham perseverança, e eles suportaram provas por causa do nome, e eles não se deixavam esmorecer. Irmãos, tudo isso qualquer cristão pode fazer e suportar.
Porém, irmãos, nós nunca podemos divorciar, ou pelo menos deixar de lado, virar as costas pelos nossos labores na comunidade, sem antes primeiro não amar o Senhor. Então isso é um detalhe que devemos sempre estar perguntando para o nosso coração. Nós de fato amamos o Senhor? Queridos, muito claro aquele texto, deixa eu repetir para os irmãos, vocês conhecem. 1 Coríntios 16, 22, Paulo ele diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. A palavra anátema ali no grego é amaldiçoado, seja maldito. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. 1 Coríntios 16, verso 22. Então, irmão, você tem perguntado ao teu coração se de fato você ama ao teu Senhor? Irmãos, quando nós amamos o Senhor, o que nós vamos fazer? Primeiro, fazer tudo para agradá-lo, ao Senhor e não a homens. Às vezes nós fazemos muitas coisas para agradar a liderança, o pastor. Nós gostamos de ser aplaudidos por aquilo que nós fazemos. Irmãos, mas quando nós amamos o Senhor, nós faremos aquilo que Ele tem determinado para nós, na suficiência que Ele nos dá, no sentido de habilitar e nos capacitar para realizarmos aquilo que Ele tem pedido de nós. Então não precisa ninguém mandar, entende? Você mesmo, amando o Senhor, você irá então, pela sua união com o Senhor, pela sua intimidade com o Senhor, Ele revelará os desejos do seu coração para o seu coração, então você vai fazer aquilo que Ele pede, mas na suficiência que Ele mesmo vai suprir. Então, tudo que nós fizermos amando o Senhor, 1 Coríntios 10, verso 31, quer comais, quer bebais, agora escute, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós não amamos o Senhor, nós não iremos fazer muitas coisas para a glória dele, porque nós gostamos de roubar a glória de Deus. Nós gostamos de estar sempre em evidência, na luz da ribalta. Então isso faz parte da nossa vida, irmãos. O ser humano ele gosta disso. Agora, por outro lado, eu quero fazer uma contextualização, pegar essas advertências do Senhor e trazer para os nossos dias e meditar a respeito do porquê nós deixamos o nosso primeiro amor. Irmãos, eu tenho certeza, você também deve ter essa convicção, que nunca houve, nesses dias do fim, uma geração tão carente de compromisso com o Senhor como a nossa geração. Nós temos compromisso muitas vezes com a igreja, temos compromisso muitas vezes com os irmãos, isso não é errado, irmãos, mas nós não podemos deixar de que os irmãos, o trabalho na comunidade roube o nosso amor, o nosso amado, e nos distraímos dele. Nós nos distraímos com coisas, irmãos, vocês sabem que tem coisas que nos afastam do Senhor. E o Senhor tem dito para nós hoje uma palavra tão oportuna: tenho, porém, contra ti que abandonaste ou deixaste o teu primeiro amor. Então, o texto original aqui, esse do versículo 4, você sabe como é que está escrito no original? Escute com bastante atenção. No texto original, ele está traduzido desta maneira: mas tenho isto contra ti, porque deixaste morrer no teu coração o amor que tinhas por mim. Lembra quando você creu no Senhor, aquela alegria, aquela satisfação que Ele trouxe ao seu coração, que inundou o seu coração com o amor dEle? Claro, este amor, ele exige uma resposta de nós. Este amor, devemos amá-lo, porque Ele deu, encheu, derramou o seu amor nos nossos corações pelo Espírito, primeiro para amar a Ele. Irmãos, em tudo que nós fizermos, se nós verdadeiramente não amarmos o Senhor, irmãos, muitas coisas nós faremos na energia da carne. Porque quando nós amamos o Senhor, em primeiro lugar, nós faremos tudo aquilo que o agrada, que traz satisfação para Ele. Estão me compreendendo, irmãos?
Porque se nós não amarmos a Ele, como é que nós podemos ser bons pais? Primeiro que, ali em Êxodo capítulo 6, a palavra fala assim, 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Depois ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com tudo que você é. Ame o Senhor. E aí ele continua dizendo, e estas palavras que hoje te ordeno, primeiro, amarás o Senhor, estarão no teu coração, para que nunca esqueça disso, irmãos, que Ele nos amou. Depois eu quero mostrar para os irmãos a maior declaração de amor que Cristo fez para nós. E como nós podemos viver distraído dele, não amando o Senhor. Irmãos, vocês nunca se esqueçam que a igreja, ela é a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro. E uma noiva, para que haja um verdadeiro casamento na vinda dele, precisamos amá-lo. Porque o Senhor Jesus não vai voltar para uma igreja que não o ame. O que é amar o Senhor, irmão? É viver uma vida inteiramente para Ele. Senhor, eu sou teu. Usa-me para a tua glória. Lembra que ele disse em 2 Coríntios 5, verso 15? E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, queridos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós vivemos para Ele, mas não, cuidado, você confessar muito, eu vivo para Ele, e esquecer esse detalhe aqui. Eu vivo para Ele sim, para mim o viver é Cristo, mas eu vivo para Ele porque Ele me amou. E eu preciso amar o meu Senhor, irmãos. Quando nós amamos ao Senhor, queridos, primeiro que este amor dele em nós, ele vai explodir em nosso coração, trazendo muita segurança para nós. Quando amamos o Senhor, é porque o amor dele está em nós, é um amor que se manifesta, é um amor que não cessa, é um amor que ele deseja fluir através de nós. Quanto mais amamos a Cristo, consequentemente, nós vamos amar os irmãos e viver a vida da igreja de uma forma, irmãos, genuína e autêntica, sem máscara e sem dissimulações. Nós vamos amar os irmãos em realidade espiritual, em verdade. O amor seja sem hipocrisia. Não pode ser um amor fingido. Temos que amar uns aos outros ardentemente, mas primeiro devemos amar o nosso amado Senhor. Então, queridos, essas palavras aqui, porque deixaste o primeiro amor, essas palavras devem, irmãos, tocar o meu e o seu coração. Porque o Senhor, Ele tem um anseio por nós. Então, Ele deseja que nós tenhamos um anseio por Ele também. Eu vou insistir numa palavra que eu sempre tenho dito para os irmãos aqui. Quando foi, irmãos, que a última vez que você voltou para o Senhor Jesus, Ele disse o quanto amava? Não estou falando aqui sobre isso no contexto aqui das nossas reuniões, onde nós cantamos, adoramos e dizemos que amamos o Senhor. Às vezes isso pode ser uma falsidade do nosso coração. O Senhor conhece os seus. O Senhor sabe quem o ama e quem não ama. O Senhor sabe, irmãos, quando nós trocamos Ele por coisas. Entende, irmãos? Então, o Espírito Santo de Deus, segundo está escrito lá em Tiago, capítulo 4, Ele anseia, é com ciúmes que anseia por nós o Espírito Santo. Ciúmes, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, eu e você, nós éramos pecadores, nascemos com natureza, irmão, de cobra, nascemos com natureza que Jeremias 5:28 vai dizer que os feitos de um homem ímpio ultrapassam os feitos dos malignos. E Cristo amou eu e você. Ele morreu numa cruz por mim e por você, mas não apenas se entregou para ser crucificado. Ele também nos levou à morte no seu corpo, nos atraindo no seu corpo, crucificando a nossa velha natureza pervertida, pecaminosa, suja e podre.
Porque Isaías vai dizer que o homem é podre da cabeça aos pés. Ele vai dizer que toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. O que há em nós, irmãos? Nós nascemos já destinados ao inferno, mas Cristo veio e entrou na nossa história. Lembra de João 1,29, quando João Batista diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, Ele veio para tirar o pecado. O pecado, sabe o que é o pecado? O pecado é aquela fonte produtora que produz pecados. É como se fosse um abacateiro. O abacateiro produz abacates. O pecado produz os pecados. Agora Cristo veio, Ele não tirou os frutos do pecado, Ele tirou o pecado de nós, nos tornando livres, libertos do pecado, de uma vez por todas, porque nós morremos com Ele. Então, fomos sepultados. Claro, esse pecado é tão maligno, tão mal, que tem que ser sepultado, enterrado. Foi morto. Mas, irmãos, ao terceiro dia, graças ao Senhor, que o nosso amado Deus e Pai trouxe Jesus Cristo dentre os mortos. E a palavra vai dizer, um texto que nós conhecemos muito bem, que nós fomos tirados daquele monturo, onde jogava lixo, até corpos humanos, animais mortos, uma série de coisas, monturo, e nos ressuscitou, tirou deste mundo perverso, desse império de trevas, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É onde nós já estamos pela fé. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, queridos, eu digo para vocês que quando nós então adoramos o Senhor, louvamos, dizemos que amamos, não é nesse contexto. Aqui é muito fácil, mas quando você está a sós com Ele. Quando foi a última vez que você disse que o amava? Quando foi a última vez que você se prostrou a seus pés e chorou, dizendo: Senhor, me perdoa porque eu tenho amado tão pouco, Senhor. Inunda-me com teu amor. Irmãos, este amor já está em nós. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado, quando cremos no Senhor Jesus. Lá na sua casa, você está sozinho. Ali, quando você está livre para pensar o que você quiser. Quando foi a última vez que você disse para Ele: ó amado da minha alma, eu anseio por Ti? Você tem buscado essas orações, irmãos? Sabe como é as nossas orações? Ó Deus, não é errado, irmãos. Ó Deus, te dou graças por mais um dia de vida, pela noite de descanso, abençoa meu trabalho, coloca os cuidados desse dia nas tuas mãos, em nome de Jesus, e vamos embora. É uma oração interessante, o Pai ouve, Ele quer que nós oramos isso, mas, queridos, nós temos chamado pelo Senhor para uma vida de relacionamento com Ele, uma vida mesclada, a humana com a divina. E a nossa humana está sendo purificada, está sendo santificada para aquele encontro. Ele nos amou de uma forma tão linda. O Salmo 43, versículo 6, abram lá comigo, irmãos. Salmo 143, o versículo 6. Aqui nós temos uma declaração muito linda na palavra de Deus. Salmos 143, vamos ler apenas o versículo 6. Olha aqui o anelo de Davi, irmãos. Ele diz assim: a Ti, presta atenção, irmãos, a Ti levanto as mãos. 143, verso 6. A Ti levanto as mãos, a minha alma anseia por Ti, como terra sedenta. Irmãos, será que nós temos orado desta maneira? Em apenas um versículo você veja aqui a riqueza. Aqui Davi está abrindo o coração dele para nós. É uma oração inspirada pelo Espírito. O Espírito tem nos inspirado a orar, a amar o Senhor, mas nós temos este anseio por Ele.
Sabe qual é o nosso anseio, irmãos? Nosso anseio é pelos nossos próprios interesses. Senhor, abençoa para que eu compre aquilo, que eu compre isso, compre aquele outro, etc. Tal. Irmãos, Paulo fala, 1 Coríntios 3, que tudo é vosso. Tudo é vosso. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Um filho de Deus, ele vai herdar todas as coisas, mas, queridos, não se encanta com todas as coisas. O Senhor tem muito mais para nos conceder. Sabe o que Ele tem para nos conceder? Ele mesmo. Paulo chega a dizer assim, que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo, irmãos. Tudo que eu e você precisa está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ali nós temos, a palavra fala, por exemplo, Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, em Cristo nós temos todas as necessidades supridas. Em Cristo você tem toda a sabedoria para tomar qualquer tipo de decisão, mas nós vamos buscar a Ele. Por isso que a gente quebra muito a nossa fuça, né? Porque a gente leva muito tropeção. Por quê? Porque nós não consultamos o Senhor. Vem algo na nossa mente, a gente já vai realizar e fazer. Consulte o Senhor, irmão. O Senhor abriu uma porta aqui para mim e é de Deus. Cuidado, irmãos, porque essas portas muitas vezes são testes de Deus. Um filho sábio vai buscar a orientação do Senhor, para saber se de fato é verdade ou não. Irmãos, o que é o primeiro amor, irmão? Diz aqui em Apocalipse 2,4, porque tem contra ti que deixaste, abandonaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? A quem o Senhor Jesus está se referindo a esta mensagem? A quem, irmãos? Queridos, primeiro amor é um fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que coloca o Senhor Jesus Cristo acima de todas as demais coisas. Quando nós não colocamos o Senhor Jesus acima de todas as nossas coisas, inclusive da nossa própria vida, nós estamos deixando o primeiro amor. Isso é muito claro. Porque cristianismo é impossível de se viver. Ninguém consegue viver cristianismo, por isso que Ele matou você. Por isso que Ele crucificou você lá na cruz em Cristo. Lembra de Gálatas 5,24? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, se as minhas paixões e concupiscências estão na cruz em Cristo, e o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, o que sobrou, irmãos, para me amar? Agora eu tenho a liberdade de amar o meu Senhor. E o meu Senhor, Ele é a fonte de todo amor, porque Deus é amor. E esta fonte é uma fonte incessante. Você tem desfrutado, ou melhor, você tem se lambuzado no amor de Deus? Queridos, experimente isso na sua vida, irmãos. O primeiro amor é o nosso primeiro momento de relacionamento com Cristo, em que nos devotamos todo o nosso ser a Ele. Derramar aos pés do Senhor. Algumas vezes eu vejo assim as pessoas dizerem: entreguei minha vida a Cristo. Mas será que entregou mesmo, irmãos? Entregar a vida a Cristo, o que significa? É que eu serei obediente a todas as suas determinações. Eu e você, nós sabemos, nós não somos obedientes. Obedientes é Ele. Ele habita em nós. Primeiro Ele teve que nos remover. Lembra de Gálatas 2,20? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Se não é mais você já ganhou essa experiência de crucificação com o Senhor? E vivo não mais eu, se é não mais eu, cadê você, cadê eu?
mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, irmãos. Queridos, será que eu e você nós abrimos mão de tudo por causa de Jesus? Às vezes nós abrimos a mão de tudo, às vezes por causa da religião. Às vezes nós abrimos a mão de tudo, talvez por uma festa. Entende, irmãos? Mas não por causa dele. Queridos, se você ler, por exemplo, os relatos dos apóstolos, lá em Atos, né, eles nos revelam de uma forma tão linda, tão clara, uma igreja viva, uma igreja cheia de amor pelo Senhor, uma igreja cheia de fervor. Abram comigo, irmãos, por favor, em Atos, capítulo 4, vamos ler os versículos 32 e 33. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 e 33. Olha aqui, irmãos, que coisa linda, que coisa preciosa nós encontramos aqui em Atos. O 32 diz assim a palavra: da multidão, não era uma multidão que creram, que uma vez estava conversando com um líder cristão, ele falou, olha, quando Pedro pregava, a multidão que creram. Não, da multidão dos que creram. Tinha uma multidão, dessa multidão havia os que creram. Não é que creram uma multidão, tem que prestar atenção às vezes no texto. Então, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Eles viviam numa unidade tão maravilhosa, tão graciosa, tão gloriosa. Mas aqui o sentido, irmãos, que era um só o coração e a alma, primeiro, voltado para o Senhor. A igreja primitiva amava o Senhor e morria não por causa da igreja, não por causa da obra, mas morria por causa de Jesus, pelo nome que eles reconheciam, que está acima de todo nome. Versículo aqui, a parte B. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Tão distante da nossa realidade, né? Vai mexer nas nossas coisas, para ver o que acontece. Diz assim, verso 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Irmãos, a graça que nos salva é a graça que nos transforma. A graça que nos salva não é uma graça michuruca como muitos às vezes pensam. Uma vez fui visitar uma senhora, uma evangélica. Gente, eu tenho muita dificuldade com gente que é crente. Crente parece que eles são meio idiotas da cabeça. São meio uns evangélicos estranhos, confusos. Diferente de um filho de Deus. Diferente de um santo, diferente de uma nova criatura. Um filho de Deus, queridos, a gente consegue enxergar Cristo nele, consegue enxergar amor na vida dessa pessoa. E essa mulher dizia assim para mim, ai, sabe, irmão Cláudio, tem tantas pessoas que precisam mais do que a mim dessa graça. Falei, meu Deus, até parece que a graça de Deus é por conta-gotas. Não, falei, não, querida, a graça é para você. A graça de Deus, você conhece a graça dele? Ah, eu fui salva pela graça, aquela voz cavernosa, sabe? Voz de gente religiosa. Ah, eu fui salvo pela graça, mas tem mais gente que precisa mais do que a mim. Espera aí. Ou arrogância espiritual, ou fruto de Belial. A graça na nossa vida, ela não é abundante, ela é superabundante. Romanos 5, versículo 20, lembra que está escrito lá? Onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Então a graça de Deus é uma graça infinita, é uma graça que não cessa. Jesus, ele veio cheio de graça e de verdade. E a palavra fala em João 1,16: e todos nós, seus filhos, temos recebido da sua plenitude de Cristo, e graça sobre graça. Irmãos, como não vamos amar o nosso Senhor? Esse Senhor que é gracioso. A palavra fala, por exemplo, em Efésios 1, versículo 7, fala da riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós. Tem graça infinita. A graça dele também é incessante, porque ele é o Deus de toda graça. Irmãos, eu fico pensando assim, será que nós entendemos a graça de Deus, irmãos? O favor dele, a misericórdia dele sobre as nossas vidas? Então, amados, nós devemos ler isto com o nosso coração, porque só assim nós poderemos tocar a realidade do coração do nosso amado Senhor. Seus sentimentos, certamente eles virão até nós e nós vamos compreender então a sua dor, a dor de um coração que vê os seus, pelos quais ele amou e morreu, deixando o seu primeiro amor. Que tristeza é isso, irmãos. Eu creio que se nós olharmos para a face do Senhor Jesus, nós vamos ver lágrimas em sua face, porque a sua noiva tem sido uma prostituta e não tem amado o Senhor Jesus Cristo. Tem vivido uma vida, eu vivo do jeito que eu quero, eu penso assim, eu sou assim e etc. Não, irmãos, você foi comprado por preço, ele pagou um preço, ele lhe deu, se deu a si mesmo por você. Por isso que 1 João 5,12 diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E agora aqui cabe uma pergunta: o que eu tenho que fazer para ter o Filho? Tem uma doutrina que fala assim: aceita Jesus que você é salvo. Mentira! Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que nós temos que aceitar Jesus. Temos que crer. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer, estar unido a Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, nós não podemos ser analfabetos de Bíblia, irmãos. Estamos vivendo uma geração que não tem conhecimento do Senhor, estão perecendo. Mas nós somos muito prósperos, nós estamos crescendo, Deus tem nos abençoado. Às vezes, irmãos, tudo isso é teste, mas e com relação à sua vida com o Senhor, irmão? Se não passar pela cruz, pelos crivos da cruz ali, uma morte junto com Cristo, não tem regeneração, não tem salvação verdadeira, porque o salário do pecado é a morte. E sem a nossa inclusão, identificação com Cristo em sua morte e ressurreição, ele não apenas morreu no nosso lugar, nós morremos junto com ele, porque está escrito, 2 Timóteo 2,11, fiel a esta palavra: se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se você não crê que morreu com ele, você vai ser crente 80, 90, 100 anos, morrer e vai para o inferno, irmão. Porque Deus não tem compromisso com as nossas crenças divorciadas, distorcidas, confusas, fora da palavra de Deus. Ele disse assim em Jeremias 1, versículo 12: eu velo, eu cuido, eu velo sob a minha palavra para a cumpri-la. O irmão estava ministrando aqui ontem um estudo tão precioso sobre João 5, 24, que ele disse assim: em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Nós estávamos no pecado, morte. Pecado é o que é? Morte, separação de Deus, alienação de Deus. Pecado, o que é pecado? Trevas, mas ele nos libertou do império das trevas, Colossenses 1,13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estamos unidos a Cristo, irmãos, e devemos viver uma vida de união com Cristo,
Sem isso não tem cristianismo verdadeiro, só vai ter crendice, vai ter cristandade e não cristianismo. Cristandade a gente vê hoje, está tudo cheio, mas às vezes não é um crescimento da vida da igreja, é um crescimento, é um inchamento. A igreja tem inchado e não crescido. Você vai conversar com uma pessoa aí, 30 anos de igreja, falando de experiências. Ninguém pode dizer que é filho de Deus, ninguém pode afirmar que tem certeza da salvação. Isso é uma mentira, irmão. Porque Jesus, quando cremos em Cristo, nós morremos, ressuscitamos com Cristo, Cristo é a nossa vida. Irmãos, e quem vai desfazer essa filiação, irmão? Abra comigo, por favor, em João capítulo 10, versículo 28 e o 29. Irmão, são textos aqui que nos deixa bastante felizes e alegres, porque é a palavra de Deus. Observa aqui o versículo 27. Vou ler o 27, 28 e o 29. Presta atenção. Olha o 27. João 10, 27. Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Presta atenção que é as minhas ovelhas, as ovelhas do Cordeiro, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Agora, olha o 28. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou aqui é uma dádiva. Quando fala que eu lhes dou a vida eterna, qual vida que Ele deu para nós? Ele mesmo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Ele. Eu lhes dou a vida eterna. Em Romanos 11, 29 está escrito assim, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Uma vez que Ele deu, está dado. Mas por que tem tantos crentes que dizem assim: não, hoje eu estou salvo, aleluia, glória, mas parece que hoje eu não estou salvo. Nunca creram. O que aconteceu? O irmão lá desviou, ele caiu da graça. Como é que ele pode cair de um lugar onde ele nunca esteve? Irmãos, a palavra fala, nós fomos salvos pela graça sois salvos. Quem ganhou essa experiência de morte e ressurreição com Cristo, foi salvo pela graça, você não pagou nada. Cristo pagou o preço teu lá na cruz, mas também lhe incluiu você naquele sacrifício, porque no Evangelho é que se revela a justiça de Deus, de fé em fé. Deus não pode salvar eu e você, se a justiça dele não for cumprida. O salário do pecado é a morte. Quem que morreu na cruz? Cristo. Mas a mesma Bíblia que diz que Ele morreu na cruz, ela traz uma informação de que eu também morri com Ele. Mas não fiquei na sepultura, eu ressuscitei com Ele e Cristo é a minha vida. Isso é maravilhoso, irmãos. E agora Ele está dizendo aqui, eu lhes dou a vida eterna. O que é a vida eterna, irmãos? Uma vida que não se acaba nunca mais. Eu lhes dou, é graça, a vida eterna. Ele continua dizendo, jamais perecerão. Jamais perecerão. E ninguém, nem Satanás, nem principado, ninguém as arrebatará da minha mão. Da mão do Pai, ninguém pode tirar. Por quê? Porque Jesus quem disse, e você acha que ele não tem competência para garantir aquilo que ele está dizendo? Agora o problema nosso é se nós cremos ou se nós não cremos. O 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem pode lhe tirar de lá? Pela fé você está lá. Você está aqui, mas pela fé você está lá. Cristo está lá, literalmente, mas pela fé Ele habita em mim, habita no coração de todo aquele que creu. Entende, irmãos? Eu não posso falar que você creu ou se você não creu. Você sabe se você creu ou se você não creu. Entende, irmãos? Agora vem uns picaretas dizendo o seguinte, olha, você tem que vir aqui na frente, aceita Jesus, agora você é filho de Deus. A pessoa crê que ela é filha de Deus porque o homem ali da frente diz para ela. Mas ela não ganhou uma experiência com Cristo, porque se morrer hoje, vai para o inferno. Se você não ter uma experiência com Cristo, irmãos,
de morte e ressurreição, você está perdido eternamente. Procure aí em todos os lugares. Veja onde prega essa palavra. Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, a maior, guarde bem isso, é importante demais, irmãos. Eu não vejo maior, porque a maior declaração de amor registrada no universo, a maior declaração de amor registrada neste universo, sem dúvida, foi a obra da cruz. O amor nos amou. Queridos, Ele morreu por você. E quem era você? Quem era eu? Pode falar? Não vai ficar zangadinho não? Vou falar aqui, a Bíblia fala que é muito, muito pior. Não vou falar. Você sabe quem que você era, você sabe. A curva de rio que éramos, mas Ele, o amor dele nos alcançou. E que declaração de amor foi aquela feita lá na cruz por cada um de nós? Parece-nos, pelo menos no meu entendimento, que o infinito, Ele chegou ao seu limite, falando com muita reverência, irmãos, com muito cuidado no meu coração, por obediência ao Espírito do Senhor. Parece-nos que o infinito chegou ao seu limite, pois não há maior demonstração de amor do que esta: o Senhor Jesus oferecendo a sua vida ali por pecadores igual eu e você, indignos. Digno é o Cordeiro. Por isso, aquele texto eu me referi aqui, vou citar de novo, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra aqui, de tal maneira, ela é usada quando não há palavras para descrever algo. Deus amou você e eu tanto, que foi de tal maneira, e não dá para descrever o amor de Deus. Por exemplo, Jeremias 31,3 diz assim: com amor eterno eu te amei. O que é amar com amor eterno? Deus é amor, Ele amou você antes de você existir. Ele sabia desse dia aqui, sabia da tua decisão. Irmãos, nós somos muito covardes, irmãos, em não amar o Senhor. Nós somos muito doidos da cabeça em deixar o Senhor por outras coisas, em virar as costas para Ele. Irmãos, na cruz do Calvário, o nosso noivo celestial, Ele fez a sua maior declaração de amor à sua noiva, a mim e a você, dando a vida por ela. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Que Cristo maravilhoso! Existe uma declaração maior de amor do que esta? Onde Ele verteu todo o seu sangue até a última gota, por causa de você e de mim, onde ali os nossos pecados foram purificados, sangue precioso de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, e hoje manifestado por amor a vós. Sabe o que isso significa? Que antes de você nascer, antes de Deus criar todo este universo, Ele já havia escolhido você. Efésios 1,4, assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Que é isso, irmãos? Como nós podemos ver um cristianismo distraído de Cristo? Não tem possibilidade. Irmãos, o Pai, fico pensando assim, né? O nosso Deus e Pai, Ele deu o seu próprio Filho, e o Filho se dispôs, olha, o Pai deu o Filho, mas o Filho se dispôs a vir e dar a sua vida por cada um de nós. Isso deve, irmãos, tocar os nossos corações. Olha que texto lindo, abra comigo lá em Isaías, capítulo 54, vamos ler do 4 até o 8.
Isaías 54, do 4 ao 8. Irmãos, se essa palavra não tocar os nossos corações, irmãos, nós temos um coração muito endurecido. Como nós precisamos, irmãos, de ter uma visão adequada do amor de Deus revelado e manifestado na cruz por cada um de nós. Observa aqui, olha só o versículo 4. A palavra, ela diz assim, vamos ler com bastante atenção. Não temas, porque não serás envergonhado. Aqui, irmãos, está falando, aqui, claro, em figura da noiva, da igreja. Deus dizendo, através do profeta Isaías, não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada. Claro, nós estávamos no pecado, desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna. Queridos, a misericórdia dele, Lamentações fala que não tem fim. As misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Mas com misericórdia, graças ao Senhor, misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Que maravilha, irmãos. Lembra que o apóstolo Paulo disse para nós lá em Efésios 2:4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Que coisa linda, irmãos. Como não amar o nosso Senhor, irmãos? Ele fez tudo por nós. Então, quando nós olhamos aqui para textos como este, não devemos olhar para o mundo e amar o mundo. Devemos voltar o nosso olhar para o povo de Deus, para nós mesmos e nos perguntar. A pergunta aqui é muito interessante. Por que não temos um testemunho adequado para este tempo do fim? Qual é a razão, irmãos? E por que as pessoas não estão vendo Jesus Cristo em nossas vidas? O amor dele tem sido expresso através de nós? Irmãos e irmãs, isso é muito solene. Nós somos edificados sobre um único fundamento: Cristo. Agora, o que Satanás quer fazer com os fundamentos? O fundamento, ali tem todos os fundamentos nele, né, para a edificação. Sabe o que Satanás quer fazer? Destruir os fundamentos. Abram comigo, por favor, em Salmos, capítulo 11, versículo 3. Salmos 11, verso 3. Texto interessantíssimo aqui, irmãos, que devemos decorá-lo, guardá-lo e apreciá-lo também. Ele diz assim, Salmos 11, verso 3. Olha que lindo. A palavra, ela diz assim, ora, destruídos os fundamentos, Salmos 11, 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Uma vez que os fundamentos é destruído de nós, o que nós podemos fazer, irmãos? Nada. Agora, queridos, que tipo de amor nós temos tido pelo nosso amado Senhor Jesus? Será que é um amor seguro? É um amor fiel a Ele? Acredito que a maior necessidade da igreja do Senhor Jesus em todos os tempos é aprender o que significa como tê-lo
como primeiro amor. Estou dizendo isso, irmãos, porque quantas pessoas que você conhece que já desistiram, porque não amam o Senhor? Quantas famílias estão desanimadas, desconhecem o primeiro amor? Quantas igrejas estão sofrendo? Irmãos, você entende, irmãos, que não sei se eu vou colocar uma definição de amar, mas não é. O amor de Deus é infinito, não tem como defini-lo. Mas o que significa amar? Segundo o teu ponto de vista. Amar implica uma coisa. Todas as pessoas que amam o Senhor sofrem. Sofrem. E amar dói. Como viver neste mundo também dói. Amar também dói. Lembra lá de 1 Coríntios 13, versículo 7, que o contexto ali, o amor, ele diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amar dói ou não dói? Dói. Mas amar é maravilhoso, irmãos. Você sofrer não por você, mas em prol do outro. Isso é amor. Quando Jesus disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como que Ele nos amou? Ele amou até as últimas consequências. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele morreu pela igreja. Cristo se entregou pela igreja para ter uma noiva que o ame, que o dedica a Ele. Irmãos, hoje em dia, vou falar nem cristianismo, a cristandade perdeu radicalmente a visão do que é cristianismo. Então por isso eles vivem a cristandade. Faz o que quer, fica pegando o modelo de lá, assim que funciona. Nós temos que encher a igreja. Meu Deus, o que é isso? Nunca foi da vontade do Pai isso. O Pai deseja homens e mulheres que o amem a Ele, que se preocupa com os interesses dEle. Mas hoje em dia, a gente vê tantos movimentos confusos, tantas reações ao amor de Deus, totalmente complicada. Não ama o Senhor, irmão. Essa pergunta você tem que fazer para o seu coração. Você ama o Senhor? Responde hoje à noite, tem uma conversa com Ele à noite em particular. Você ama Ele? Senhor, eu tenho apreço por Ti. Eu sou muito egoísta. Eu amo as minhas coisas, meus interesses. Qualquer motivo é motivo para mim deixá-lo como meu primeiro amor. Queridos, a igreja, ela perdeu a sua voz profética porque ela não teve ou não tem uma vida profética. Uma vida profética não é uma vida, me entendam bem, de barulho, mas uma vida de amor diante do Senhor, amando primeiro a Ele. Porque se nós amarmos o Senhor, teremos nossos ouvidos abertos e sempre Ele vai dizer para nós. Lembra de Isaías 30, 21, que diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Mas, irmãos, eu quero concluir fazendo uma pergunta aqui para os nossos corações. Quero que você reflita. O que o Senhor Jesus Cristo, presta atenção, o que o Senhor Jesus Cristo realmente significa para você? O que significa as palavras primeiro amor? Irmãos, entenda uma coisa. Eu não estou falando aqui de uma escala de valores para o amor. Este primeiro amor aqui, ele se refere ao melhor, ao mais puro dos amores. Significa que essa expressão aqui de amor tem preeminência absoluta.
preeminência absoluta, e será valioso para os nossos corações olhar para uma cena das Escrituras onde vemos alguém que verdadeiramente discerniu o que significa ter o primeiro amor, referindo-se a Cristo. Vamos ler aqui os últimos 2 versículos. Abra lá comigo, por favor, em Colossenses, capítulo 1. Vamos ler o versículo 18 e o 19. Colossenses 1, 18 e 19. Presta atenção, irmãos, que coisa preciosa aqui, esses 2 últimos versículos. Colossenses 1, 18 e 19, a palavra de Deus, ela diz assim: Ele é a cabeça do corpo, da igreja, Cristo. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Essa palavra aqui, primazia, no grego, é proteu. Proteu, ela significa ser o primeiro, ocupar o primeiro lugar. Agora, olha o 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude de tudo, irmãos. Plenitude do amor, ele é pleno em tudo aquilo que ele é e fez por cada um de nós. Então, irmãos, não abandone o teu primeiro amor, volte-se para ele. Procure viver uma relação de amor com o Senhor Jesus, porque ele é o nosso noivo, a noiva de Cristo, que somos nós, a sua igreja. Não podemos virar as costas para ele. Nós devemos ansiar para o dia do seu casamento, que o Pai já tem determinado o dia e a hora certinho. Ele vai voltar. Talvez você vai estar sepultado. Talvez você vai estar aqui ainda e você será transformado num abrir e fechar de olhos. Você vai estar para sempre com o Senhor. Queridos, anseia por esse dia. Sabe por que muitos não anseiam? Porque não amam o Senhor. Vivem uma vida de hipocrisia. Ama as coisas. Coloca os olhos, o coração naquilo que não é nada. Onde deveria colocar o coração, os olhos, ouvidos, a cabeça, naquele ou naquele que é tudo, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E que Ele continue falando conosco, irmãos, nos despertando para Ele. Ele tem nos chamado a atenção constantemente para Ele. Ame o teu Senhor. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, que tu compartilhaste comigo o teu tudo, que é o Senhor Jesus Cristo. E pela obra que Ele fez no Calvário, Pai, nós sabemos que não apenas Ele, mas Ele é a porta que abriu em nosso interior para a entrada de Ti, Senhor, nosso Pai, bendito Espírito Santo, Ele mesmo que habita em nós, e a Tua palavra, que é viva e eficaz, penetrante, que penetrou e perfurou os nossos corações. Que essa palavra, Pai, ela frutifique em nossas vidas, que tenhamos um anseio pelo Senhor Jesus Cristo e pela sua vinda. Pai, trabalhe em nossos corações. Pai, conquista-nos cada dia mais. Nós temos Cristo, o teu desejo é ter tudo de nós. Então, Pai, que nós venhamos nos render num anseio profundo por Ti mesmo, Senhor. Não permita que nós venhamos deixá-lo, que é o nosso primeiro amor, o amado da nossa alma. Pai Santo, como é bom viver numa relação de amor contigo. Então nos ajude cada dia mais, nos tome pela nossa mão e que as contradições, ó Pai, do Teu Evangelho possa nos tirar da centralidade e que nada neste mundo possa nos afastar de Ti, Senhor. Porque quando afastamos de Ti, vamos ficar angustiados, depressivos, ansiosos, mas quando estamos envolvidos no Teu amor, o Teu amor é suficiente, porque Ele fala que o Teu amor é uma pessoa. Tu és o amado da nossa alma. Fala conosco, Pai, e guarda-nos nessa semana e leva-nos guardado para os nossos lares, e em Cristo nós oramos. Amém.